Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo a mais essa nova série de estudos aqui do canal Justifica-me, e essa série é intitulada A Reunião das Nações. É uma série de extrema importância, dado o tempo que nós estamos vivendo, e nós iremos tratar aqui nessa série de algumas nações que a Bíblia fala, os pioneiros falavam, que teriam preeminência nos últimos dias, né, que estariam ganhando notoriedade, né, ali perto do fechamento da porta da graça, e que é de extremo interesse para o povo de Deus. Então, eu quero pedir que você possa, nesse momento, orar junto comigo, para que a gente possa pedir ao Senhor para que nos auxilie nessa série e que o Espírito Santo nos ajude. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos por estarmos aqui nesse momento. Rogamos ao Senhor que o Senhor venha nos ajudar a compreender, Pai, esses assuntos tão importantes para nós nesses dias de hoje. E lhe suplicamos que o Espírito Santo ilumine nosso entendimento. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, olha só. O título da nossa série é A Reunião das Nações. Por que esse título? Esse título é o título de um livreto de A.T. Jones, onde ele vai falar ali sobre algumas nações, né, que estariam tendo essa preeminência nos últimos dias, né, que estariam se levantando, né, e tendo os holofotes mundiais. Nós iremos falar de uma primeira nação nesse momento. Cada episódio nós iremos tratar especificamente sobre uma nação. Hoje nós iremos falar de uma delas, que é de extrema importância, que aparece no livro de Ezequiel. Nós iremos ver o que Jones fala, nós iremos ver também o que outros pioneiros falam ao longo dos outros episódios, e nós iremos ver o cenário que é montado para os tempos finais, ok? Então, que o Espírito Santo nos ajude, e eu peço que você abra já a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 38, se você tiver aí, quiser anotar. Eu coloquei aqui nos slides, mas se você quiser anotar na sua Bíblia vai ser bom também. Ezequiel, capítulo 38, verso 1 a 3, diz assim: Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Essa tradução que eu estou utilizando aqui é a tradução da Almeida Corrigida Fiel. Então, olha só. Os 3 primeiros versos, Deus, né, diz para Ezequiel para ele virar o seu rosto contra Gog, né? Então, nós vimos aqui, nesse primeiro momento, nós vimos alguns nomes. Nós vimos Gog, nós vimos Magog, né? Nós vimos Meseque, nós vimos Tubal, não é isso? Então, esses nomes, eles aparecem nesses últimos dias. E o que significa cada um deles? Bom, veja só. Nós iremos tratar aqui o que Jones fala no livro, né? Depois iremos ler o verso 4 a 6. Mas olha o que ele fala aqui no livro Reunião das Nações, na página 26. Ele vai dizer assim: Muitas pessoas leram os capítulos 38 e 39 de Ezequiel e perguntaram-se e desejaram saber o que esses 2 capítulos podem significar. O que é a que se refere? E durante todo esse tempo, os primeiros versos desses mesmos capítulos de Ezequiel dizem definitivamente o que é referido. Que nação de hoje é referida nesses 2 capítulos? Leia os versículos. Filho do homem, põe o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Então, veja só. Nessa tradução, diz assim, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Já em outras traduções, você vai ver assim, ó, na versão revisada está assim, filho do homem, põe o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe de Rois, Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Então, observe que em algumas traduções vai dizer assim, ó, Gog, da terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Outras traduções dizem príncipe de Rois, Meseque e Tubal. Então, a tradução que seria mais adequada para esse verso seria essa, príncipe de Rois, Meseque e Tubal, em vez de príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Então ele continua, e a mesma ligação é encontrada no 3º verso, logo a seguir, e também no 39º capítulo. Agora, não tentaremos uma exposição desses 2 capítulos, simplesmente apontamos o significado dos nomes que são falados para que todos possam ver claramente a que nação é feita a referência e que essa nação é a Rússia. Uau! Olha que fantástico! Então, Jones, nesse livro aqui,
é bom a gente lembrar um detalhe. Existe uma série de livros de A.T. Jones que, infelizmente, aqui no Brasil a gente ainda não tem. Pelo menos até agora, em 2022, a gente não tem. Traduzida e publicada, né? Que é a série Impérios da Bíblia. Você tem o volume 1 e o volume 2, né? Que compreende aí 4 livros, cada um com mais ou menos 500 páginas, um pouco mais, um pouco menos. Mas aí eu acho que a série total dá umas 2.000 páginas. Que cada livro desse, ele vai abordando, né? De uma maneira espetacular o surgimento das nações, de onde elas vieram, né? E nesses livros, ele vai mostrando ali detalhadamente, com vários historiadores, com várias fontes, exatamente como que cada nação veio. Então você começa a perceber, até mesmo de onde veio o Brasil, biblicamente, de onde veio o Brasil, de onde veio o Peru, de onde veio o Chile, né? E ele vai mostrando isso no livro dele. Esse livro aqui, A Reunião das Nações, ele vai fazer algo semelhante, porém ele vai resumir bastante, porque o foco do livro não é, né, dar todo aquele detalhamento. Veja que ele diz, ó, não faremos uma exposição detalhada dos capítulos, mas iremos apontar o significado dos nomes para que você saiba quem é quem. Ou seja, à medida que a gente for estudando, vá anotando na sua Bíblia quem é quem, porque ele vai trazer isso, ó. Olha só. Então vamos dar uma olhada aqui em quem é quem. Primeiro ele vai dizer quem é Meseque. Na página 27, ele diz assim, ó, que nome é esse Meseque, né? Meseque era um dos netos de Noé. Se você voltar para Gênesis 10, você vai ver lá a relação de filhos de Noé, né? Sem, Cã e Jafé, e aí você vai ver que dentre os filhos de Jafé, você vai ver esses nomes ali. Então, Meseque era um dos netos de Noé. Ele passou do país do Eufrates, através da Mesopotâmia, para o que hoje é a Rússia, e tornou-se a origem do povo que se estabeleceu no local e construiu a cidade que agora se chama Moscou, os moscovitas, e que ainda dão nome à Rússia em todo o Oriente. Então, veja, os filhos de Meseque foram eles que foram construindo a cidade que hoje é conhecida ali naquela região como Moscou, né? Então, essa é a primeira região que é colocada aqui. Depois, Magog. Quem é Magog? Magog era outro dos netos de Noé. Ele povoou todo o norte da Ásia, aquela parte que na antiguidade se chamava Sítia e nos nossos dias é chamada Sibéria. Sibéria também é uma região da Rússia. Então, veja, Meseque, Magog, nós já vimos Meseque, Moscou, Magog, Sibéria. O que mais Jones vai trazer no livro? Olha só. Tubal. Quem é Tubal? Ele diz, Tubal é outro dos netos de Noé e estabeleceu-se na região que ainda hoje tem o nome de Tobolsk. Tobolsk também é uma região russa, né? Então, esses 3 lugares, perceba que os 3 lugares são dentro da mesma região, que é a região da Rússia. E ele agora vai dizer quem é o príncipe de Rhois. Agora, o príncipe de Rhois é o chefe de todos estes. E essa palavra Rhois é a raiz da palavra de onde provém a Rússia e os russos. Assim, os capítulos 38 e 39 de Ezequiel são a palavra de Deus para todos os povos de hoje, relativo ao lugar ocupado pela Rússia, sua posição e sua carreira nos últimos dias e até o último dia. O relato diz definitivamente que será nos últimos dias, Ezequiel 38:8. Em algumas traduções você vai ver lá, vai ser no fim dos anos, nos últimos anos, que são os últimos dias. Então, Ezequiel 38, como nós vemos aqui, ele é sim uma profecia para os últimos dias. Porque você vai ver ali que todo o relato do capítulo 38 e 39 remete-se a cenas dos últimos dias. Jones vai dar alguns exemplos aqui. Olha só, o grande banquete das aves do céu, de Apocalipse 19, 17 e 18, é mencionado em Ezequiel 39, 17 e 18. E as 6 pragas são referidas em Ezequiel 39, 2. E a 7ª praga em Ezequiel 38, 22. Veja Apocalipse 16. Ao longo de Ezequiel 38 e 39, esse poder é mencionado como vindo das bandas do norte. E olhando para o mapa, é fácil ver que a Rússia ocupa as bandas do norte da maior parte de todo o mundo oriental. Percebe, então, que a linguagem utilizada no capítulo 38 e 39 é uma linguagem que está voltada para os últimos dias. Alguns elementos que aparecem nas últimas cenas de Apocalipse aparecem também em Ezequiel 38 e 39, mostrando que, de fato, essa profecia é para os últimos dias, como diz ali também no verso 8 de Ezequiel 38. Agora, olha só, vamos voltar um pouquinho, porque do verso 4 ao verso 6 vai nos falar uma coisa muito interessante, que esse poder, os russos, eles não estariam sozinhos nos últimos dias. Isso é importante, porque nós vamos ver aqui que a Rússia, né, ela vai ter um papel preponderante, inclusive eu estou gravando esse vídeo aqui em 2022, em novembro, e
nós já temos, né? Posteriormente eu vou fazer um vídeo sobre notícias para a gente ver como isso é impressionante, né? O que os pioneiros vão trazer, né? O que Jones aqui vai trazer, e nós iremos tratar de alguns pontos mais à frente também, com outras passagens de outras revistas e tudo, da revistas adventistas, e nós iremos ver com detalhes por que, que a Rússia iria se projetar nos últimos dias e o que, é que ela iria fazer, né? Mas para a gente entender isso, nós vamos ver que agora, vamos ler o verso 4 até o 6, para a gente ver que ela não vai atuar sozinha. Quem vai estar ajudando ela nos últimos dias? Verso 4. E te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes e os de Pute com eles, e todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, e muitos povos contínuos. Então veja só, aqui a Bíblia fala que haveria uma grande multidão com Gog, certo? Então, só para a gente fazer aqui um quadrozinho. Gog, ele é o líder da terra de Magog, da terra de Magog, da terra de Meseque e da terra de Tubal, certo? Então, que é também a terra de Rois, né? Então, Gog é o líder de todas essas terras, certo? E haverão outras terras que vão ajudar o líder, que é Gog. Ou seja, Gog é o principal. É interessante que a gente vai ler daqui a pouquinho, para a gente entender um pouco mais o que significa essa palavra Gog, né? Mas vamos ver isso já já. Então, quais são as nações que vão estar ajudando Gog nos últimos dias? Veja, os persas, os etíopes e os de Put. Em algumas traduções vai dizer Pérsia, Cush e Put. Então, e Gomer. Esses quatro vão estar ali ajudando, e por fim vem a casa de Togarma. Quem são esses nos últimos dias que vão estar ajudando os russos? Veja só, vamos ler aqui agora quem são os persas. Os persas eram filhos de Elão, Ciro, rei da Pérsia. Veja só um detalhe. Aqui eu estou lendo agora o livro Impérios da Bíblia, tá? Peguei aqui da página 34 desse livro de Jones, daquele livro maior, que ele diz assim: os persas eram filhos de Elão. Ciro, rei da Pérsia, era de origem elamítica e o chefe reconhecido dos susianos. Madai e Elão, os medos e os persas, povoaram todo o planalto do Irã, ou Ásia Central, do rio Tigre ao rio Indo, e do mar de Aral até o interior do Indostão. Então, gente, a Pérsia, ela sempre foi Pérsia, né? Desde o passado ali, desde aquela época lá antiga, ela veio com esse nome Pérsia. Porém, no século passado, ela mudou de nome. Então, o que antigamente era Pérsia, hoje a gente conhece como Irã, certo? Então, o Irã é um país que a Bíblia fala que estaria ao lado ali dos russos, certo? Olha só. Agora, Cush, olha o que Jones vai trazer. A terra de Cush é a Etiópia. Hoje, nas traduções, como a gente já leu, inclusive essa que eu coloquei aqui, já não traz mais Cush, já traz direto Etiópia. Mas nas traduções mais antigas não tinha Etiópia, tinha Cush. E Jones explica que Cush é a Etiópia, né? Dos 4 filhos de Cã, o tempo não prejudicou o nome de Cush, pois os etíopes, sobre os quais ele reinou, são até hoje, tanto eles mesmos, como por todos os homens da Ásia, chamados Cuxitas. Ele está citando aqui Joséfo. A palavra Cush é, na versão autorizada, na maior parte, traduzida por Etiópia. Esta é também a tradução na Vulgata e na Septuaginta e por quase todas as outras versões, antigas e modernas. A tradução alemã de Lutero tem Moreland, que é equivalente a Negroland, ou o País dos Negros. Então, Cush é a Etiópia. Quem é Put? Aí diz, o país de Put é a Líbia. Inclusive, já também hoje nas traduções, algumas não traz mais Put, já traz Líbia, né? O país de Put é a Líbia. Jeremias 46:9 fala dos líbios que manejam o escudo. E a margem diz para os líbios, em hebraico, Put. Ezequiel 30, verso 5 e 38, verso 5 também falam de Líbia. E a margem em cada lugar diz Put. Joséfo diz, Put povoou a Líbia e chamou esses povos com seu nome, putienses. Existe ainda hoje na Mauritânia um rio que tem esse nome, e vários historiadores gregos o mencionam, como também ao país vizinho, a que chamam Put, mas que depois mudou de nome por causa de um dos filhos de Misraim, Leabim.
Então, veja, Put é a Líbia. Então, nós temos aqui a Bíblia mostrando que essas regiões ajudariam os russos. Então, você tem a Líbia, você tem a Etiópia, e você tem, a gente vai falar sobre um agora que é Gomer, mas o que a gente já viu é, o Irã ajudará, quem mais ajudará? A Líbia ajudará, e a Etiópia ajudará. Esses lugares vão ajudar Moscou, a Sibéria, Tobolsk, né, e a Rússia como um todo. Agora, vamos ver um que é muito interessante, sobretudo nos dias que nós estamos vivendo agora, que é Gomer. Esse foi um dos que mais me chamou a atenção quando eu estava lendo. Por quê? Porque olha quem é Gomer. Agora, no livro Impérios da Bíblia, veja o que é que Jones fala. Gomer, ele diz assim, além de sua relação genealógica, não há menção de Gomer nas escrituras, exceto em Ezequiel 38:6. Ali, Gomer e todas as suas tropas são mencionados em conexão com Togarma, como sendo das bandas do norte. Para não dizer nada aqui quanto à idade do mundo, quando a isso se aplica, sendo uma profecia e não história, essa passagem prova que o lugar de Gomer e todas as suas tropas devem ser encontrados ao norte da terra da Palestina. Sendo este o limite da narrativa bíblica a respeito de Gomer e suas tropas, qualquer informação adicional deve ser obtida de outras fontes. Então ele está dizendo, olha, a Bíblia não fala muito de Gomer, né? Ela só mostra ali, basicamente, onde Gomer se situaria. Então, para você ter mais detalhes sobre Gomer, você tem que procurar na história relatos sobre esse povo, né? E Jones encontra, ele traz no livro dele exatamente quem? Homero, primeiro, depois vai falar de Heródoto, Ésquilo, mas veja, entre os escritores profanos, a primeira menção do povo de Gomer é feita por Homero, por volta de 850 a.C., que diz: lá dos cimérios de caligem feia, cidade jaz do sol ao olho oculta, quer ao polo estelífero se eleve, quer descambe na terra, intensa noite aos mesquinhos mortais perpétua reina. Então veja que ele diz assim, ó, lá dos cimérios, aí Jones fala, os cimérios aqui mencionados são o povo de Gomer, apenas com uma pequena variação no nome, gomerianos, cimérios. E de 800 a 600 a.C., esse povo sob o nome de Cimeri, Gimeri ou Gomerim não desempenhou um papel insignificante nos assuntos da Ásia Ocidental. A Terra das Trevas, mencionada por Homero como o país dos Cimérios, era a costa norte do Mar Negro. Lá também é onde Ésquilo, por volta de 500 a.C., colocou a Ciméria. E Heródoto, 484 a 424 a.C., diz que a terra que agora é habitada pelos citas era anteriormente o país dos Cimérios, e que o mercado dos boristenistas está situado no centro de todo o litoral da Sítia. Os boristenistas eram as pessoas que viviam ao redor do rio Borístenes, e o antigo Borístenes é o moderno Dnipro, ou Dnieper, que flui para o sul através da Rússia e deságua no Mar Negro, a oeste da Crimeia. E ele vai dizer, em nossos dias, vestígios deles ainda permanecem no nome da pequena península que se projeta no Mar Negro ao norte, a Crimeia e Crim-Tártari, bem como na cidade russa Esquikrim, ou de Crim, ou seja, a velha Crimeia, que marca o local da antiga cidade de Cimério. É evidente, portanto, que o país ao norte do Mar Negro era o lugar dos Cimérios, o povo de Gomer, e a Crimeia ainda dá testemunho do fato. Olha só como o nome veio ao longo do tempo. Gomer, Gomerim, Gimeri, Cimeri, Crimeia. Então, Gomer hoje, nos nossos dias, 2022, é o povo da Crimeia. Quando eu li isso, eu não me recordava exatamente, né, onde era a Crimeia. E aí eu fui pesquisar para entender mais esse lugar. E é surpreendente, porque hoje, né, nós estamos vendo ao redor do mundo a guerra que se instalou entre Rússia e Ucrânia, né? E o início de tudo ali, se você for dar uma olhada ali, se você pesquisar até no YouTube, professores de geografia, de geopolítica explicando, você vai ver que eles falam que tudo se iniciou ali, mais ou menos ali em 2013, 2014, com a guerra em relação à Crimeia, exatamente a Crimeia ali, que os russos estavam querendo anexar ao seu território, né? Como parte, eles dizem que é parte deles mesmo, né? E fica aquela guerra ali, porque a Crimeia ali é um ponto muito estratégico, que a Rússia não quer perder esse local. Então começou ali, né? Inclusive eles anexaram ali, né? O território, e aí algumas fontes dizem que foi de forma ilegal e tudo isso, mas a gente vê que esse território do povo de Gomer é um território que os russos, eles têm olho nesse lugar, eles querem sim essa localidade, né? Por quê? Porque é um ponto muito estratégico.
se você pensar em várias vertentes ali, eles têm um desejo muito grande de ter esse local. Então, só que as escrituras falam que Gomer e todas as suas tropas, no fim das contas, vão estar do lado de quem? De Gog, do lado dos russos, certo? Então, por mais que a gente esteja vendo as coisas acontecendo, você sabe onde as coisas podem chegar, né? Porque a Bíblia fala que Gomer estaria do lado de Gog com todas as suas tropas. Agora tem um detalhe. Por que a Bíblia fala, então, da Rússia no capítulo 38 de Ezequiel? Qual o sentido da Rússia nos últimos dias? Qual o papel da Rússia nos últimos dias? É exatamente isso que nós vamos ver nos próximos episódios. Nós iremos ver o papel que a Rússia desempenha e o que ela vai fazer nos últimos dias. Então vejamos agora, na revista adventista, aqui a revista The Present Truth, de 15 de outubro de 1903, olha só o que é dito aqui na revista. O profeta é dirigido a colocar o seu rosto contra Gog, o qual é falado ao longo do capítulo como uma pessoa. Ele é da terra de Magog, o príncipe de Roes, Meseque e Tubal. Associados a ele estão Pérsia, Cuxi, Put, Gomer e Togarma. Só um detalhe, quem é Togarma? Togarma é a casa dos armênios, é a Armênia, certo? Então, olha só, Magog compreende a China, a Sibéria e, na verdade, praticamente todas as possessões russas, desde o Báltico a oeste até as margens do Oceano Pacífico a leste. Então, Magog, o centro de Magog está na Sibéria, mas a gente vai vendo, sobretudo no livro Impérios da Bíblia, que Magog ele foi, né, se expandindo para vários outros territórios. Então, a China também, né, uma parte do povo de Magog está na China. Porém, o centro mesmo de Magog é na Sibéria. E aí ele diz, Tubal e Meseque habitaram na vizinhança do Mar Negro e foram incorporados à Rússia. Meseque deu à Rússia seu antigo nome de Moscóvia e a cidade de Moscou, enquanto Tubal é homenageado em Tobolsk. Rus mudou apenas um pouco no nome moderno Rússia. Temos, portanto, em Gog o líder do crescente Império Russo. Percebe? Então, Gog, ele é o líder desse império que está crescendo, que é o Império Russo. Então, essa palavra Gog, ela é como se fosse a palavra faraó para quem lidera o Egito. Veja só. Qualquer pessoa poderia liderar o Egito, mas qualquer pessoa que entrasse seria chamada de faraó. Então, faraó, alguém, faraó, outro alguém, mas ele era faraó de qualquer jeito. Então, a Bíblia também fala que o líder desse Império Russo é Gog. Então, pode entrar alguém agora no poder. E o que é que a Bíblia vai chamar ele? De Gog. Mas se ele sair e outro entrar, esse outro vai ser Gog, porque Gog é um título, certo? Então, olha só, agora em outra revista adventista chamada The Caribbean Watchman, de 1º de junho de 1904, diz assim, a ascensão e crescimento do Império Russo é uma maravilha dos tempos modernos. Tal como a América, ela surgiu para os últimos dias. Em muitos aspectos, seu crescimento é mais notável do que o dos Estados Unidos, pois este país foi feito por homens civilizados e empreendedores, mas a Rússia foi povoada por bárbaros sem educação, leis ou recursos. No entanto, ainda hoje, a Rússia constitui o maior império do mundo ao lado dos britânicos, isso em 1904. Para o estudante de profecia, esse crescimento fenomenal da Rússia tem um significado profundo. Muitos séculos antes da existência da Rússia, a Bíblia predisse que esse poder colossal viria e desempenharia um papel importante na obra final da história desse mundo. É revelado nos capítulos 38 e 39 de Ezequiel. E aí ele vai citar os 3 versos, né, que a gente leu agora há pouco. E ele continua. Gog é uma palavra que significa governante ou czar. Assim, essa profecia refere-se ao governante da terra de Magog, que também é o príncipe de Rois, Meseque e Tubal. Voltando ao 10º capítulo de Gênesis, notamos que Magog, Tubal e Meseque são filhos de Jafé, netos de Noé. Aprendemos com a história que, após a dispersão, estes se estabeleceram no território que hoje é ocupado pelos russos. De Magog descenderam os citas, tártaros e avares. Assim, a terra de Magog é a terra dessas tribos, ou Rússia, Tartária e Sibéria. De Rois veio os Russians, ou russos. De Meseque vieram os Mosqui, ou moscovitas, os quais fundaram Moscou. E os russos são conhecidos como moscovitas até os dias atuais. Os descendentes de Tubal construíram Tobolsk, a leste dos montes Urais. Então,
Veja que, né, cada lugar bem detalhado aqui também na revista Adventista. Agora, na Advent Review and Sabbath Herald, de 8 de outubro de 1901, diz assim: todas as grandes nações do passado ficaram sob a atenção do registro divino. No 7º capítulo de Daniel, sob o símbolo do leão, vemos o reino babilônico trazido à vista, enquanto o urso simboliza o poder medo-persa. O leopardo representa a nação grega, e a quarta besta representa o Império Romano. Sob o símbolo dos 10 chifres da última besta são trazidas à vista as divisões do Império Romano. Essas divisões ainda devem ser vistas nas atuais nações da Europa. O povo inglês representa a divisão saxônica. Os franceses são descendentes dos francos. Os alemães, ou alamanos, né, foram o início da nação alemã. Os visigodos, do povo espanhol, enquanto a Itália veio da divisão dos lombardos. Assim, vemos que as principais nações do passado, assim como as principais nações da Europa hoje, são trazidas à luz nessa profecia. Mas a Rússia não se enquadra em nenhuma das divisões do Império Romano. Os Estados Unidos são claramente trazidos à luz no 13º capítulo do Apocalipse, começando no 11º verso. Aí ele conclui assim, ó, se todas as principais nações do passado e do presente são assim indicadas na profecia, por que não se deve trazer também à vista uma nação tão poderosa como a Rússia? E não nos enganamos ao concluir que tal é o caso, pois o seu lugar no conflito final é claramente delineado. Olha só. Aí diz, mas as escrituras referem-se mais explicitamente à Rússia no 38º e 39º capítulo de Ezequiel. Aqui o Senhor reconhece que a Rússia não é apenas uma nação poderosa, mas um líder de nações no conflito final. Aqui está delineado que nações se aliarão à Rússia quando for dado o golpe final. Nós iremos falar sobre esse golpe final mais à frente, no qual ela espera ganhar o domínio do mundo. Olha isso, que coisa fantástica. Então, olha só. Jones finaliza essa parte da Rússia falando o seguinte, nós iremos ainda falar um pouco mais dela em outro momento, que ele diz, a outra profecia que surge nesse contexto e que torna clara para todos os povos a ligação entre essa potência, a Rússia, e todas as potências ocidentais da Europa que ocupam o território da Roma Ocidental. A seguir, vem uma passagem que mostra uma mistura de todas elas, não uma mistura em uníssono, mas uma mistura nos seus interesses, o que causa ciúmes e contendas contínuas entre elas. É a profecia sobre, que aí ele vai começar o próximo episódio, né? O próximo capítulo do livro, que vai ser o próximo episódio da nossa série, que é a questão oriental. Então, a questão oriental vai nos mostrar como que a Rússia estará ligada aos seus interesses com a Europa e ainda mais algumas nações que nós iremos tratar nos próximos episódios. Tá bom? Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo continue nos conduzindo para que a gente possa compreender claramente os acontecimentos finais ligados ao final do tempo da graça. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia. Obrigado, Senhor, por o Senhor estar nos guiando. Obrigado, Senhor, que o Senhor tem trazido a nós as revelações da tua palavra e que cada um de nós possamos cada vez mais estudar mais profundamente e compreender os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.